O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trago aqui em oração tantas perturbações que as famílias têm. Eu posso crer, Ele agirá da mesma forma que agiu nas bodas sem Caná. Deus é presença que sua voz se faz ouvir, encham as talhas com as minhas graças, e já se pode ver o milagre acontecer. O que antes era água, vinho novo será. Cante o refrão. Só o Senhor restaura a família, só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só o Senhor, só o Senhor restaura a família, só o amor une os corações, perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Perdoa as mágoas, supera as ausências, tira a discórdia e as indiferenças. Eu falava, e aqui está o punhado de terra de algumas 24 horas, acho que de 2 anos atrás. Ainda guardamos. Lembro a vocês e peço intercessão que tivemos, sem dúvida, uma vitória. Mas você lembra qual a intenção que nós vamos levar nessas 24 horas? Pedindo mais um passo. Nós conseguimos a terraplanagem, mas falta licença de instalação.
Vocês têm colocado na oração? Pedir a Deus a licença de instalação. Pedir a licença de instalação. A nossa terra prometida é na oração, gente. Porque que agora, com a próxima licença, nós vamos dar início às obras. Volto a lembrar, para que não fiquem tristes, não foi convidado de modo geral hoje, porque nós não temos permissão de uso, e nós não queremos atropelar, nós queremos devagar, nós estamos vencendo na oração e no cansaço. Lembra que eu falava e repito, o diabo pode retardar, mas não vai derrotar. Essa é a mais pura verdade. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Estou economizando palma. O diabo pode retardar, mas não vai derrotar. A vitória do Senhor das Santas Chagas. Eu escutava e começando a falar sobre a família, resgatando lares e curando feridas. Faço valer o que a irmã Zélia pregou tão bem sobre o filho pródigo, a parábola do pai da misericórdia e daquele processo que aconteceu da volta do filho para a casa do pai. Faço memória ao que ela disse para podermos continuar. Deus quer todos os seus filhos em paz, principalmente em casa. Amado povo de Deus, que essa missa seja para a tua família. Quem precisa de oração para a família, levante a mão. Eu levanto as duas. E nós vamos rezar pela nossa família na madrugada, porque nas nossas famílias está faltando paz, mesa com alegria, até se tem comida, mas no prato se serve desgosto. Tem comida, mas falta generosidade, falta dentro de casa carinho, falta dentro de casa gentileza, e gentileza gera gentileza. Por isso nós vamos pedir que na nossa família tenha paz, porque existem muitas palavras que feriram e não se quer voltar atrás. Aí que está a tristeza. Às vezes, meus irmãos, quem tem um pouco sangue quente não deveria, mas fala certas coisas, mas o orgulho não deixa chegar e pedir: eu errei e vou me corrigir. Não é só assim: eu errei e vou me corrigir. Repete: eu errei e vou me corrigir. Há famílias que sofrem até hoje com feridas antigas. Como é triste uma família marcada pela traição. Eu fiquei sensibilizado com aquela mulher que dizia: padre, meu marido me traiu. Eu cheguei, eu tinha as provas na mão, fotos que a amante mandou de coisas que eles faziam, e eu disse, olhando para ele, querendo acreditar: você me traiu? Não. Eu não sei, as duas são horríveis, mas a traição seguida de mentira, não assumir, isso destrói qualquer possibilidade de reatar a confiança. Por isso falo aqui para vocês que estão nessa madrugada, pelo Brasil afora, acompanhando, tem muita gente, a audiência está muito alta. Também quem vai ver depois no YouTube Padre Manzotti, que eles vão durante a semana recortar as homilias e colocar gradualmente.
Gente, a traição destrói toda a possibilidade de futuro, e a mentira é o preço da traição. Às vezes, famílias que estão sofrendo com abandono, na verdade, gritos que viraram costumes dentro de casa, nunca deveria ser, jamais. Filho gritar com pai, pai gritar com filho, esposa gritar com marido. Ah, meus irmãos, e às vezes o grito vira costume, e aqui você destrói a família. Humilhação que se passou ao longo da história, que uma coisa está gravada e outra que não quer perdoar. Quando a pessoa começa a repetir, isso nunca vai passar. Nesta missa, à meia-noite, você que está escutando esta pregação, Jesus, nas santas chagas e no seu coração aberto, quer aliviar a dor, quer aliviar estes problemas, onde a alma ficou lesionada, a memória ficou deturpada. Talvez você diga: padre, meu lar está destruído. Eu vou dizer para você, talvez hoje está destruído, mas não existe ferida que Jesus não possa curar. Teu casamento pode estar destruído, mas você pode, com a graça de Deus, restaurar o amor. Quem acredita nisso, dá uma salva de palmas. Você acredita? Sim. Então diga: Jesus pode restaurar minha família. Jesus pode restaurar minha Jesus família. tem o poder. Jesus tem o poder de restaurar um matrimônio. de restaurar o matrimônio. Não há trauma que não possa ser curado por Jesus. Não há pecado que seja mais forte do que o perdão oferecido por Jesus. Não há ruptura, casais. Se um dia vocês juraram diante de Deus, amor, com aquela cara novinha, Nossa Senhora, ele novinho, juraram: nós seremos, prometeremos, eu fulano, diante de Deus, te recebo como minha esposa, e te prometo ser fiel. Eu fico pensando, meu Deus, até quando? Ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Primeira doença leva um chute, como se alcoolismo não fosse doença. Ah, peguei, né? Como se drogas não fosse doença. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Meu Deus, eu também tenho que lutar para manter meu sacerdócio. Todos nós padres temos que todo dia decidir: eu quero continuar padre. Casais, todos os dias decidam: eu quero amar minha esposa, eu quero amar meu esposo, por mais que já não esteja com aquela belezura toda de quando casou, mesmo que ele já não esteja mais com aquela juba que quando casou, já está mais para careca, está mais para onde decola mais para isso, entenderam? Entenderam? A barriga já não é mais nem paróquia, já está uma diocese desse tamanho, né, Padre Jorge? Você que se cuida, homem, emagreceu também. Vi uma foto do Padre Jorge essa semana no seu Instagram. Misericórdia, hein, Padre? Você se superou. Parabéns, uma salva de palmas. Não importa, meu filho,
decide amar. Restauração familiar não é apenas sentir vontade de melhorar, é capricho. Eu vou repetir isso: é esmero, é disciplina. Não é só eu quero melhorar, isso é muito vago. Ficar nesse sentimentalismo, esse comprometimento que nunca vem. Tanto que eu falo mesmo no rádio: ah, mas eu estou mudando. Quando você mudar, você volta. Mas padre, está mudando, ele está mudando. Você vai acreditar de novo? Por isso a pessoa tem que mudar da água para o vinho. Nós acabamos de cantar. Quem fez o milagre da água virar vinho? Foi Jesus. E você acha que ele não pode mudar a vida de uma pessoa? Pode, mas a pessoa tem que querer. Não é apenas emoção, é decisão, é processo, é conversão. Quem ama não fica só no gostar. Gostar, meus irmãos, a gente gosta de tudo, de pão de queijo, gosta do frango, a dona Adriana me traz lá, tão gostoso, maravilhoso, Adriana. Você gosta de rapadura, você gosta de pipoca, você gosta de jogo, ainda que o Brasil fez bonito, no primeiro jogo Deus o livre, no segundo foi melhor, vamos ver o que vem pela frente. Você gostar. Amor verdadeiro é querer bem, é suportar. Lembre daquele hino ao amor: o amor tudo suporta. Cadê, meus irmãos, suportar o marido e a esposa, suportar o ronco? É verdade. Suportar as manias que com a idade a gente vai criando. O sapato tem que estar no mesmo lugar, a sopinha tem que ser do mesmo jeito, Deus o livre, a dentadura tem que estar no copo. Tem que suportar. Ficou com mignon, agora tem que roer o osso. Que história de mudar sempre para o modelo. Que feio, eu acho muito feio. Pessoa que fica mudando para o modelo mais novo, que coisa horrorosa. Tem que suportar, pedir perdão, recomeçar. E recomeçar precisa coragem. Recomeçar precisa coragem. Coragem de acreditar de novo. Coragem de aceitar o outro nos seus defeitos. A família, na família o problema não é só no que aconteceu, é o que aconteceu e aquilo que permanece, que a pessoa guarda na manga. Eu te perdoei, mas no primeiro problema, joga na cara. Aí vocês me perdoem, mulheres, vocês são clássicas nisso. Me perdoe falar a verdade. Homem tem outras coisas, mas fica aguardando. Você sabe que eu não estou ofendendo as mulheres, mas fica ali. Meu Deus do céu, o que vocês estão rindo? Claro que os homens têm seus defeitos. Fica no bar, chega meio sujo, meio lambuzento, ainda quer ter relação sexual, ainda, pelo amor de Deus, não consegue dar um amor aos filhos, não consegue ter linguagem do amor, não consegue chegar em casa e agradecer, que comida gostosa, sei que não faz nada dentro de casa. Mas tem que ter o equilíbrio. Então não é só o que aconteceu,
A pergunta é: o que está acontecendo dentro da tua família? O silêncio vira guerra. Se você faz uma pergunta, a pessoa está pensando na resposta, mas mal ela está pensando, você está vendo? Está vendo? Não quer falar. O silêncio, às vezes, é o tempo que a pessoa precisa para pensar. Contas acumuladas, problemas com os filhos, são teus filhos. Só nessas horas, né? Teus filhos. Palavras que foram ditas que precisam ser retiradas, palavrões que nunca deveria se ouvir da boca de uma pessoa dentro de casa. O amor restaura, sim, mas o que é preciso? O que é que cura um relacionamento familiar? O que é que cura uma casa? Vou começar pelo mesmo tema que eu preguei, Padre Coster falou, Irmã Zélia falou. Primeira coisa, verdade. Repita comigo: verdade. Acredite, meus irmãos, a verdade, ela é o ponto de partida da cura, diante de Deus e diante do próximo. Já falamos para não se esconder de Deus, mas mesmo que você errou, fale a verdade. A mentira tem um pai, o diabo, e o lar apodrece. Com mentiras, o lar apodrece. Segundo, perdão, porque quando numa casa o rancor domina, a casa vira prisão. Verdade. E o segundo, perdão, porque senão a casa se torna uma prisão. Terceiro, respeito. Vamos repetir: verdade, perdão, respeito. Nunca falte com respeito. Você sabe que quando alguém perde o respeito, perde o brio. Você sabe qual um dos maiores problemas de manter um casamento? Estou falando da minha experiência de ouvir, não sou casado, mas eu escuto, quando o marido e a mulher perdem a admiração. Estou falando sério. Quando a mulher não admira mais o homem, quando o homem não admira mais a mulher, no trabalho, em casa. Gente, admiração é fundamental, porque isso reapaixona. Também, vou usar uma palavra bem italianada, o esmanzelo. Na casa bagunçada, o homem que não se ajeita, fica em casa de domingo tudo de pijamão, com aquelas roupas tudo frouxa, perde o brilho. É verdade. Respeito, e se ajeite, mulherada, passa um batonzinho, passa uma água de cheiro. É verdade. E os homens também, um pouco de brio, mas nunca perder o respeito nas palavras, nas atitudes. Quarto, recomeço. Então, verdade, perdão, respeito e recomeço. Porque recomeço não é instantâneo, é perseverante. Então, o que é a cura? A presença de Jesus. Onde Jesus entra, o amor deixa de ser ferido, uma ferida aberta, e o amor volta a ser uma ponte. O que é preciso resgatar na família? Puxar de volta aquilo que vocês perderam. A família perdeu o hábito de almoçar na mesa. Pelo amor de Deus, volte, nem que seja no domingo, almoce na mesa. Sofá não é lugar de comer.
Volte aquilo que vocês perderam. Marido e mulher rezar um terço, eu não aguento rezar um terço, uma dezena. Volte a resgatar o perdido na missa dominical, marido e mulher junto, filho junto. Visitar os doentes. Sabe, filho, você conhece muito bem uma pessoa, como ela trata seus pais. Inclusive eu digo isso para quem é namorado ou namorada aqui. Se o teu namorado chegar para você falando mal dos seus pais, largue dele, dos pais dele. Se você tiver uma namorada e tua namorada chegar perto de você falando mal dos pais dela, largue dela. Porque alguém que é capaz de detratar, de falar mal dos pais, não presta. Roupa suja se lava em casa. Resgatar, puxar de volta aquilo que está perdido, trazer de volta para o lar aquilo que trazia alegria. Pode ter uma realidade dolorosa, você e eu podemos ser resgatados pela graça. Às vezes o casal não está mais no pecado, mas está sofrendo os efeitos do pecado. Não é Deus que castiga, não. O pecado tem seu salário. Atenção para as feridas visíveis e invisíveis. Talvez a tua casa esteja cheio de objetos, cheio de cacarecos, mas está vazia de amor. Limpa um pouco. Joga um pouco as coisas fora e preencha de amor. Talvez esteja vazio de comunicação, esteja vazio de diálogo, esteja vazio de comunhão. Jamais esqueça de levar Deus para dentro de casa. Jesus tem o poder de restaurar casamentos. Não desista antes da hora. Jesus tem o poder de restaurar matrimônios. E Ele começa hoje, nesta missa. Ele começa agora. Talvez não seja você que deva estar ouvindo, mas quantos estão ouvindo essa pregação e já tinham tomado a decisão de desistir? E eu digo, volte, reate, acredite mais um pouco, confia no Senhor. O Senhor pode curar, o Senhor pode transformar. Acredite mais um pouco. Se até agora você acha que fez tudo, você não fez. Quem faz tudo é Deus. Então insista mais um pouco no casamento. É preciso colocar alicerces, fundamentos sólidos, o sagrado, as santas chagas, o Sagrado Coração e as santas chagas nos ensina algumas atitudes de Jesus que você pode levar para a família. Jesus carregou a cruz. Família, aprenda a carregar a sua. Repito, famílias, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, e este é o sentido da obra evangelizar, é preciso carregar. Jesus carregou a cruz. Família, aprenda a carregar a sua. Jesus perdoou e derrama misericórdia. Decida perdoar as ofensas. Jesus reparou. Jesus nunca abandonou o ferido. Você vai abandonar os seus familiares? Principalmente os feridos? A filha que é rebelde, a filha que na adolescência está ficando indisciplinada. Quando foi
Sexta, a mulher me contando que a filha do primeiro casamento se tranca no quarto, ela não deixa sair. Quem escutou? Pula a janela, pula o muro. Vai abandonar. Chega bêbada, vai abandonar. Vomita no sofá, vai abandonar. Se acreditamos na misericórdia, são estes familiares que mais nós precisamos reparar. Quarto elemento, Jesus restaurou. Então que a família reerga os caídos. A restauração de um casamento começa com pequenos passos. A restauração de uma família começa com pequenos gestos. Comece com um gesto de paz. Comece com uma desculpa. Comece com deixar para trás o orgulho. Comece, mesmo você estando coberta de verdade, não ficar repetindo essa verdade sem caridade. Quando uma pessoa estiver ferida, se ela estivesse doente fisicamente, eu duvido um pai, uma mãe, que não levaria no hospital, que não daria atenção. Mas quando a pessoa está ferida espiritualmente, precisa do mesmo zelo. Volte a ter a oração diária, porque a oração diária muda a atmosfera na família. Procure reconciliação antes de entrar em discussão. A reconciliação vale mais do que uma discussão cheia de razões. Não leva a nada uma discussão. Peça ajuda, entre numa pastoral familiar, faça uma direção espiritual. Acredite que a família possa ser restaurada. Quantas vezes eu falo, faça um retiro de casais. Nós, religiosos, a irmã, nós padres, fazemos retiro anualmente. Ano passado eu fiz 2. Qual a última vez que você teve a coragem de levar o teu marido e tua esposa para um retiro de casal? Se não dá todo ano, pelo menos de 2 em 2 anos. Precisa. Eu estou falando para o Brasil inteiro e para o mundo. Vou pregar retiro nos Estados Unidos em agosto. Tem o retiro aqui anual. Mas na sua paróquia deve ter movimentos de casais, pastoral familiar. Participe. Nunca diga, eu fui ferido e nunca serei curado. Acredite na graça de Deus. O amor de Jesus nas santas chagas e no seu coração restaura os corações. Repita comigo em oração de pé: que o sagrado coração de Jesus proteja meu lar. Que o sagrado coração de Jesus proteja o meu lar. Que as santas chagas de Jesus, que as santas chagas de Jesus cure as feridas da minha família, cure as feridas da minha família, e que o amor entre hoje, e que o amor entre hoje em minha vida, em minha vida, em minha casa, em minha casa, no meu lar, no meu lar. amém. Amém.